Ora então, bem-vindos a mais um podcast do Tizé. O podcast do Tizé hoje está a ser feito num dia de chuva e aproveitando que estou aqui à espera no carro, decidi fazer este podcast, já andava a fazer há algum tempo e por acaso tinha aqui o livro à mão, porque quero que o meu filho o comece a ler. E então vamos falar um pouco sobre uma questão que me fazem muitas vezes, que é qual é o livro que recomendam para que os vossos filhos leiam, numa perspectiva de finanças pessoais. Eu normalmente recomendo um cão chamado Dinheiro, e julgo que não é só para os miúdos, também faria muito bem a alguns pais. E este livro, de alguma forma, porque é que eu recomendo este livro? Este livro acaba por ser uma história de uma miúda de 11 anos que encontra um cão, e esse cão é uma espécie de gênio das finanças pessoais, porque fala com ela e vai ajudando-a em vários passos da sua vida, como atingir objetivos. Os pais dela têm alguns problemas com como gerir as próprias finanças, portanto, e ele vai ajudando em todo esse processo. E eu até vos queria ler aqui duas passagens para vocês perceberem, se calhar, o porquê de estar a recomendar este livro, porque o livro acaba por ter aqui, por ser de muito fácil compreensão e com coisas do dia a dia que faz, é óbvio, sendo para miúdos, fará sentido que assim seja, mas há situações de alguns livros que eu também já li em que não era tão fácil a compreensão. Portanto, eles conseguem ter aqui uma fábula em que trata de todos os passos que eu acho essenciais nas finanças pessoais. Aliás, há aqui um ponto que eu até depois também vou ler, que vocês vão perceber que não é só questão de gerir dívidas e do dia-a-dia, vai mesmo ao ponto do investimento e das finanças e de como investir e o que investir. E um dos passos que eu vos queria começar, que eu queria ler, era exatamente como é que explicam esta questão do juro composto e de pôr o dinheiro a trabalhar para si. Então aqui, a certa altura, um senhor que vai ajudar bastante a miúda, conta-lhe uma história que era da seguinte forma. Era uma vez um pequeno camponês que todos os dias ia ao estábulo buscar um ovo de ganso para comer ao pequeno almoço. Mas certinho encontrou no ninho um ovo de ouro. Inicialmente não podia acreditar. Devia ser alguma partida de mau gosto. Por precaução, levou o ovo a ourives para ser avaliado. Este confirmou que o ovo era realmente de ouro puro. O pequeno camponês vendeu e deu uma grande festa. Na manhã seguinte foi ao estábulo, mais cedo do que era normal, com efeito descobriu no ninho outro ovo de ouro. E assim foi durante alguns dias. Mas o camponês era um homem ganancioso. Zangou-se com o ganso porque o palerma do animal não lhe conseguia explicar como produzia os ovos de ouro. Se o camponês soubesse como, talvez pudesse ele próprio pôr os ovos de ouro. Ou, pensou irritado, o preguiçoso animal podia, ao menos, pôr 2 ovos por dia. As coisas não aconteciam ao ritmo que desejava. A sua raiva intensificou-se, de tal maneira que correu ao estábulo e cortou o ganso ao meio. Desse dia em diante não houve mais ovos de ouro para ele. Moral da história: não mates os teus gansos. Continuando aqui a parte para perceberem também um pouco a moral, o senhor que estava a contar esta história ficou à espera da reação da miúda. A reação da miúda foi: mas que homem tão parvo! Exclamei. Agora é que não recebe mais ovos de ouro. Desculpem lá que entretanto ficou o telemóvel a tocar. Agora é que não recebe mais ovos de ouro. A minha reação pareceu-lhe agradar. O dinheiro abanou a cauda levemente, que é o cão. Quer dizer que não terias o mesmo comportamento? Perguntou o senhor. De certeza que não, respondi. Não sou totó. Nesse caso vou-te explicar o significado desta pequena fábula, disse ele devagar. O ganso representa o teu dinheiro. Se investires o teu dinheiro, recebes juros. Os juros são os ovos de ouro. Portanto, de alguma forma, é de fácil compreensão esta questão de termos o dinheiro a trabalhar para nós no sentido dos juros. Portanto, e é importante que os miúdos, de alguma forma, tenham essa noção que podem pôr o dinheiro a trabalhar para si,
E este livro fala bastante disso. Aliás, até a mim me surpreendeu a forma como aborda o tema. Por isso é que eu digo que em alguns casos, até para a malta até para os pais, fará algum sentido. E depois temos aqui, avançando para outra parte, para a parte em que eles já estão a gerir, o dinheiro, em que de alguma forma uma outra senhora que a miúda acaba por conhecer, que tem uma grande fortuna, lhe explica exatamente o que é um fundo. E vou contar aqui a parte da história. Um fundo é como uma grande panela na qual muitos investidores depositam o seu dinheiro, porque não têm tempo, conhecimento ou prazer em comprar, eles próprios, ações. O dinheiro dentro desta panela é investido em ações por profissionais das finanças, os chamados gestores de fundos. Todo o processo é minuciosamente verificado pelo Estado e gestores de fundos têm de respeitar determinadas diretrizes. Por exemplo, têm de comprar pelo menos 20 ações diferentes. Porquê? Perguntou um dos miúdos. Porque o negócio com uma empresa pode sempre dar para o torto, explicou a velha senhora. Suponhamos que tens 500 euros e adquires 20 ações a 25 euros cada. Se num dado momento cada ação desvalorizar 40%, já não as podes vender a 25, mas apenas a 15. Se as vendesses, ficarias apenas com 300 euros. Seria aborrecido, comentou. É precisamente por isso que os gestores de fundos têm de comprar um mínimo de 20 ações em empresas diferentes, continuando com o nosso exemplo dos 500 euros. Vamos imaginar que compramos 20 ações diferentes e uma ação desvaloriza 40% e as outras se mantiverem estáveis, teríamos ainda 490. O Marcelo fez rapidamente as contas de cabeça. Teríamos perdido apenas 2% dos 500 totais. Certíssimo, já percebestes. Na verdade, há taxas que descem, outras que sobem e outras que ficam praticamente na mesma. Mas no global, as taxas que sobem sobrepõem-se às outras, porque os gestores de fundos sabem muito bem o que fazem. E o que acontece se todas as taxas descerem? E pronto, esta explicação continua. Porque de alguma forma os miúdos a determinada altura vão fazer um fundo entre eles e estão a tentar escolher qual é o melhor fundo para eles que não têm os conhecimentos devidos apostarem. Portanto, este livro, de alguma forma, tem, como eu vos disse, surpreendeu-me e por isso é que, entretanto, já é a segunda vez que o estou a ler, porque, entretanto, quero que o Edgar também o vá ler e queria ter algumas noções, até para depois lhe fazer algumas perguntas. E quem me segue sabe que eu, de alguma forma, incentivo os meus filhos. A mais nova começou a ler agora há muito pouco tempo, está a começar agora a ler, ou melhor, já aprendeu a ler, e já está toda entusiasmada, porque também quer entrar. Quem me segue sabe que eu faço isto de tentá-los motivar, ou seja, por cada livro que eles leem, eu, de alguma forma, dou-lhes um voucher virtual, do qual eles depois podem trocar por alguma coisa que queiram. Dentro das coisas que nós permitimos, como é óbvio. O Edgar tem trocado por jogos da Nintendo. E é engraçado porque, entretanto, o Edgar, sem nós de alguma forma o pressionarmos, ou até mesmo incentivarmos, ganhou agora um concurso de leitura no agrupamento de escolas dele e agora na próxima semana ficou em terceiro lugar, ficou em terceiro lugar, passou à fase seguinte e agora na próxima semana vai para a última fase. Mas é engraçado porque a forma como eles assumem a leitura é importante que também não seja uma coisa que seja uma obrigação, porque se for uma obrigação, normalmente funciona ao contrário. Mas voltando à questão do livro, eu acho que este livro é excelente ou seja, é a minha recomendação para os pais. Não é um livro propriamente barato, eu tenho a ideia que na altura foram à volta de 14 ou 15 euros ou mais, e mesmo assim acho que comprei em promoção. Mas é um livro que vale muito a pena, principalmente se depois disso passar para os filhos, depois passarem a mais familiares. Acho que é um livro que é daqueles livros que devem ser passados depois de lidos, porque faz muito sentido, porque estaremos a ajudar as pessoas a quem o vamos passar. E isso às vezes é muito importante que façamos e muitas vezes nós guardamos os livros só para nós e eu não sou muito defensor disso. Acho que quando um livro é bom e nós percebemos que pode ajudar outras pessoas, o devemos emprestar, em alguns casos até dar mesmo.
Até porque o emprestar muitas vezes nesta questão dos livros, a gente depois nem sabe onde é que eles andam, a mim acontece muito, tenho para aí livros espalhados. Mas pronto, acho, ao fazê-lo, e se as pessoas de facto o leem, acho que estou a acrescentar a essas pessoas e isso é o mais importante. E pronto, esta era a minha recomendação. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, seja no podcast, seja no YouTube. Sabem que estamos a fazer vários vídeos com o Pedro Anderson, aliás, que de alguma forma os 10 podcasts que estamos a fazer com ele têm bem um pouco através deste livro, porque a ideia aqui foi, de alguma forma, pegar nos capítulos e fazer um podcast de finanças pessoais com vários capítulos. Portanto, não se esqueçam, subscrevam, que assim vão receber sempre as nossas, quando saem os novos podcasts ou os novos vídeos, e deixem um like e os comentários, se acham que este livro faz sentido, se já leram, se não leram, se acham que faz sentido para os vossos filhos ou não. Deixem as vossas críticas, construtivas, como sempre. Um abraço do Tizé.